mais uma semana de vida, mais uma oportunidade de o servir, mais uma oportunidade de o louvar, mais uma oportunidade de fazer a diferença. O casal Eunice e José Sena mandam saudações à igreja, porque devido a este confinamento que temos estado sujeitos, os nossos irmãos não têm podido estar conosco. E é interessante que esta família foram, e no caso concreto da irmã Eunice, a primeira pessoa que no início ainda não tinha chegado aqui em Portugal, se falava que vinha por aí o Covid-19, a nossa irmã Eunice chegou ao pé de mim e disse: pastor, nós vamos nos retirar porque o que vem aí não é coisa boa e pela nossa idade não podemos correr riscos. E a irmã Eunice falava assim porque, conhecimento, né, como médica, ainda por cima ela especializou-se em saúde pública, sabia de antemão que o tipo de enfermidade que estava a chegar, uma das melhores soluções era realmente o isolamento. E assim esta família tem continuado ali na sua casinha, longe dos filhos, longe dos netos, e pronto, à espera. Eles disseram, pastor, quando tivermos sinais claros de que este assunto está arrumado, nós vamos voltar a ser, se Deus permitir. Então, mandam esta saudação aos irmãos aqui da igreja. Meus irmãos, continuamos no Evangelho de Lucas. Uma das grandes tradições da reforma protestante evangélica é a chamada pregação expositiva. O que é que isto quer dizer? Que o pregador pega num determinado livro ou porção da Bíblia e, durante o tempo que for necessário, vai pregando sucessivamente sobre o mesmo livro durante um bom tempo. Ao contrário da pregação, como é que se diz? Expositiva. Já fugiu o outro nome. Temático, obrigado. Temático, quem é que escolhe um tema e então vai à Bíblia à procura de textos que possam realmente dar suporte a esse tema. Claro que não é o ideal, embora não possa ser, mas a pregação expositiva é aquela que permite mais espaço para que a Bíblia fale por si e toque cada um de nós conforme o nosso estado espiritual. E assim os irmãos têm visto realmente Lucas, através deste livro, tem-nos falado e ensinado muito. No domingo passado nós tivemos a entrada da cidade de Jericó. Hoje nós já estamos dentro da cidade de Jericó. No domingo passado, capítulo 18, falava-nos do cego que estava à beira do caminho mendigando e que clamou a Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo atendeu ao seu clamor e deu-lhe vista. Hoje, Lucas diz que Jesus Cristo já está dentro da cidade. A cidade de Jericó, que hoje acrescentamos mais algumas qualificações, algumas características da cidade de Jericó.
Meus irmãos, a cidade de Jericó era também conhecida como a cidade das palmeiras. Enquanto o Líbano é conhecido como o país dos cedros, a cidade de Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras. Mas também é a cidade florida, que tinha ao lado determinado tipo de árvores, principalmente arbustos, que exalavam aromas que se conseguia, aqueles que tinham um bom olfato, captar a quilómetros de distância. A pessoa já se apercebia, estamos perto de Jericó, porque o aroma chegava assim tão distante. Por outro lado, era uma cidade de grandes negócios, uma cidade de empresários, gente endinheirada, e onde, naturalmente, não é só nos dias de hoje que se paga impostos, ou se cobram impostos, né? Já vem de longe. E então Jericó era a segunda praça, no contexto da Palestina, a segunda melhor praça onde um cobrador de impostos podia instalar o seu escritório e então governar a sua vida. Era disputada. E diz-nos aqui que, tendo Jesus entrado em Jericó, capítulo 9 de Lucas, o verso 1, ia passando, e eis que Lucas tinha a preocupação de apresentar com pormenor a sua personagem principal deste trecho, que era um homem, de seu nome Zaqueu, e diz que ele era chefe dos publicanos. E por ser chefe dos publicanos, ele era rico. Era tendo o governo da segunda melhor e maior praça da altura, Jerusalém em primeiro lugar e Jericó em segundo lugar. No fundo, que Lisboa a seguir o Porto. A nossa alfândega aqui lá embaixo dominava todas as entradas e saídas de mercadoria, que dentro do país como fora do país. Não é por acaso que o Palácio da Bolsa está ali também tão pertinho. Era exatamente para apoiar os negociantes, os empresários, mas também o Estado poder fazer a recolha da parte que lhe cabia ao nível dos impostos. Mas, quando Lucas diz que Zaqueu não era só um publicano, um cobrador de impostos, era o chefe. Tinha o posto mais elevado que podia alguém neste negócio aspirar. Entre os judeus havia 3 tipos de pessoas que eram das mais marginalizadas, postas à parte, ou de parte, da cultura judaica. Primeiro, quem se dedicasse à prostituição era naturalmente uma pessoa super marginalizada. Em segundo lugar, vinha o leproso. Um judeu ou uma judia que ficasse com lepra, automaticamente era alguém excluído do convívio das pessoas. Inclusive tinham que trazer consigo uma sineta, um badalozinho, quando saísse à rua, para avisar as pessoas aos gritos: imundo, imundo, e quem ouvia o badalo e ouvia essa expressão, ou se metia em casa ou mudava o mais depressa possível de sítio, que é para não ser contagiado. E em terceiro lugar, neste pódio, primeiro, segundo e terceiro, estava o publicano. E é interessante que qualquer dessas pessoas estava vedada, não podia
entrar na sinagoga, não podia participar do culto, não podia se reunir com o comum dos mortais. Levava uma vida solitária. O nosso personagem principal, Zaqueu, era esta vida dele. Um homem riquíssimo, mas que não tinha amigos, que não tinha grandes relacionamentos, a não ser entre os seus colegas. Mas mesmo assim, como disputavam os negócios, mesmo entre colegas não havia assim grandes relacionamentos. Sem dúvida nenhuma que deve ser doloroso uma pessoa viver sem amigos, ou praticamente sem amigos. Eu não me imagino, portanto, uma vida assim, sem amigos. E viver só com os familiares e não poder contar com A, B ou C aqui e acolá, é difícil. Mas há pessoas que vivem assim e com certeza que não é bom, é muito doloroso, é muito limitado, é um grande sofrimento. Zaqueu, um homem muito rico, riquíssimo, mas não se sentia feliz, não se sentia completo, não se sentia bem. E ele ouviu falar de um tal Jesus. E quando ouviu que esse tal Jesus ia chegar à sua cidade, e ele pensou, não posso perder esta oportunidade. Claro que Zaqueu ouviu falar de muita gente. E por que em especial a atenção causa a pessoa de Jesus Cristo? Meus irmãos, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Temos isto. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, ou Levi. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, em casa de Mateus, sentado à mesa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores. Aqui, esta dupla, esta sociedade, publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, porque como vosso mestre com publicanos e pecadores? Meus irmãos, um acontecimento como este, que se dá em casa de Mateus, e que põe em alvoroço, os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, rápida e facilmente se espalha e chega a muito lado. Naturalmente que isto chegou a Zaqueu. Mas quem é esse Jesus? Que afinal, ao contrário dos outros líderes religiosos, em vez de fechar as portas, abre as portas. Em vez de se virar contra, ele vai ao encontro. Em vez de se distanciar, ele se aproxima. E se aproxima daquelas pessoas que toda a gente não quer receber. Ele senta-se à mesa com aqueles que nenhum rabi, nenhum fariseu, nenhum saduceu aceita. Nem na rua, quanto mais em sua casa. Não, isso é diferente. Meus irmãos, o comportamento de Jesus Cristo causou impacto.
tornou-se assunto de conversa. De pessoas que eram marginalizadas como a pouco, ele aceita. E tornou-se, por parte dos religiosos, motivo de acusação. Meus irmãos, nós, os cristãos, nós, os religiosos, temos uma responsabilidade muito grande. Temos uma responsabilidade muito grande. Aliás, Jesus Cristo veio, como diz lá em Lucas 4, realmente para quebrar barreiras, para desatar os que estavam amarrados e proclamar, como ele diz, termina o ano aceitável do Senhor. E quando li este texto, pensava comigo mesmo: que impacto é que eu, como cristão, que impacto é que nós, como comunidade aqui, o que é que chega lá fora de nós, de mim, de si, de cada um de nós? Como é que as pessoas a segunda igreja batista, o que é? Diz, quem são? Como vivem o Evangelho? Como testemunham? O que é que dizem de nós? E Jesus Cristo dizia que ele comia e bebia com publicanos e pecadores. E Zaqueu diz: mas eu sou publicano. Será que o que aconteceu com Mateus pode acontecer comigo? Será que eu que não posso entrar na sinagoga, eu que não posso estar no culto da sinagoga, posso estar na presença de Jesus? Meus irmãos, para a diferença. Zaqueu não podia entrar na sinagoga. Zaqueu não podia entrar em casa do sumo sacerdote ou do fariseu ou do saduceu. Mas um publicano como Mateus podia receber a visita de Jesus Cristo. E Mateus corre para a sua casa e diz à mulher: olha, minha santa, faz favor, prepara uma refeição, nós vamos receber Jesus. E a mulher: o que é? Tu não estás bem? Jesus, sim, Jesus vai entrar em nossa casa. E ele diz: vinha cá jantar. Eu convidei, ele aceitou, mas como? E meus irmãos, diz-nos o texto há bocado lemos que os líderes religiosos começaram a murmurar entre si, dizendo: isto é escandaloso, não pode ser. Não há espaço para essas gente. Meus irmãos, muitas vezes a nossa vida como cristãos é um percurso só de levantar barreiras, levantar muros, levantar impedimentos. Aquele falar: não pode, eu não conheço lado nenhum, mas eu ouvi falar disto, daquilo, daquele outro. Mas o Jesus da Bíblia, como é que ele se comportou? E é por causa do comportamento de Jesus Cristo que o Zaqueu, neste capítulo 19 de Lucas, diz que, e procurava ver, diz o verso 3, do capítulo 9 de Lucas, procurava ver quem era este Jesus. Zaqueu tinha curiosidade. Ele viu. Jesus comeu em casa do meu colega Mateus. Mas quem é esse homem? Só que, infelizmente, meus irmãos, ainda nos dias de hoje, muita gente que quer conhecer Jesus encontra muitas barreiras. Ao nível pessoal, como dizíamos no domingo passado, e ao nível externo. Na própria casa e fora de casa. E na igreja, onde a pessoa quer entrar. Lembro-me, meus irmãos, há uns anos atrás, um jovem, depois de vir do acampamento,
foi ter com o pastor. Diz ao pastor, eu queria ser batizado. Tomei a decisão de me batizar. E o pastor, sim senhor, vamos tratar disso. Meus irmãos, passado pouco tempo, um familiar dessa pessoa foi ter com o pastor, disse, olha, eu sei que o meu filho manifestou desejo de querer se batizar, mas eu acho que não pode. Ainda não está em condições. E meus irmãos, até hoje, essa pessoa nunca mais manifestou qualquer desejo de querer ser batizado. Muitas vezes nos queremos substituir no lugar de Deus. Mas pensemos em Jesus Cristo. Chega ali, Zaqueu tem um problema. Mas dizem que procurava ver Jesus, não podia. E esse não poder, meus irmãos, na língua grega é um termo muito forte. Não tinha força em si. A palavra que está ali é o contrário de dinamite. De poder, aquilo que Paulo usa lá em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dinamite de Deus. Lucas usa a mesma palavra e diz aqui, que coloca em relação a Zaqueu o contrário. Zaqueu em si, as condições que ele reunia eram mais do que insuficientes para atingir o objetivo. Não tinha energia, não tinha capacidade, não tinha como. Mas, meus irmãos, é exatamente isso. Nenhum de nós, por nós mesmos, nós não temos como chegar a Deus. Às vezes esquecemos como é que nós chegamos a Deus. Meus irmãos, e muitas vezes quando assim a pensar, mas o que é que eu fiz para ser aceito no reino dos céus? Que fosse mesmo de mim? Nada, eu não sei. Não posso dizer nada. Olha, eu fiz aquela obra, por isso é que Deus me deu nada. Nada disso. Foi a misericórdia e a graça de Deus. Abriu os seus braços e me recebeu e me acolheu. E então, Zaqueu não podia, porque não tinha força, não tinha poder, não tinha capacidade. Não só porque ele era pequeno, pois ele era de pequena estatura, e a palavra grega é micro. Era mesmo pequenino. Era mesmo, enfim, não dá quantos centímetros é que Zaqueu teria. Talvez, se calhar, até tivesse menos de 1 metro. É uma grande limitação. Só que o resto da população ali, quando Jesus Cristo chega a Jericó, e vem o Zaqueu a passar entre as pernas, meus irmãos, ninguém tinha bondade de dizer ao Zaqueu, olha, queres ver? Olha, basta, põe-te aqui as cavalitas das minhas costas, que eu, portanto, pode ser que chegues lá, nada. Não. Porque normalmente, meus irmãos, nós os cristãos, não estamos dispostos a baixar na altura que vai ajudar alguém a chegar, pelo contrário, é para afundar mais. Afundar mais. Mas Zaqueu diz, bem, não tem costas de ninguém, mas tem uma árvore. Porque ele estava decidido. Já ouviu falar que ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Se não há cavalitas, não há ombros de ninguém, mas há um sicômoro, há uma figueira brava. Né? E então, ele tem pressa. Verso 4, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver. Ele corre por quê? Porque ele meteu na sua cabeça assim, não sei se vou ter outra oportunidade. Não sei se vou conseguir arranjar maneira de chegar lá. Tem de ser hoje. Não posso perder esta oportunidade. Meus irmãos, a maneira como Lucas escreve isto
tem uma força, um movimento. Apresenta Zaqueu como alguém que está no limite, no desespero, ou agarra aquela oportunidade, ou então nunca mais na vida dele. E ele coloca-se estrategicamente para o ver, porque, verso 4 de uma parte, havia de passar por ali. E ele lá chega. Oh, bendita hora. No verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, meus irmãos, estão vendo? Bem? Se há sinceridade em mim, em si, Deus não trabalha só em mim, vai trabalhar também no outro. Não se lhes permite que Zaqueu e Jesus Cristo, portanto, não se desencontrem, mas que se encontrem, que convirjam. E Jesus, o Zaqueu coloca-se num sítio, e diz que Jesus ia passar por ali, e passa. Já o salmista dizia que buscar-me-eis e me encontrareis quando fizeres de todo o coração. Zaqueu, apesar de pecador, apesar de cobrador de imposto, apesar de rejeitado pelas pessoas, e ele estava, a ser sincero, ele queria estar ao pé desse homem tão diferente, tão especial, que Deus leu o coração de Zaqueu. E aquele coração sincero não podia ser frustrado o seu propósito. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Dos dois lados há urgência, há pressa. Né? Zaqueu tem pressa de se encontrar com Jesus Cristo. Jesus Cristo tem pressa, digamos, de abraçar, de acolher aquele homem. Meus irmãos, as nossas igrejas seriam totalmente diferentes do que elas são se nós ao menos entendêssemos um texto como esse. Não viraríamos as costas a tanta gente. Não passaríamos ao lado de tanta gente. Não ignoraríamos tanta gente. Não levaríamos anos para saber o nome de meia dúzia de pessoas que nos visitam e que estão conosco. Não. Esse não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos muito que mexer em cada um de nós, em mim, em si, em cada um de nós. Deixamos a muito ter pressa. Pressa que as almas famintas do encontro com Cristo tenham oportunidade de realizar esse sonho. Zaqueu, deixa depressa. Porque hoje eu, Jesus Cristo, convém pousar em tua casa. Eu, Jesus, vou entrar em tua casa, Zaqueu. Não podia Jesus estar mais próximo. Mas ele não se importa de sujar, desde que, como resultado dessa lama, tanto resulte na salvação de um pecador, no resgate de uma alma e, consequentemente, porventura, o resgate de uma família. Mas, meus irmãos, no verso 6,
Zaqueu, não sei por que isso acontece. Zaqueu podia ter caído. É fácil imaginar o coração de Zaqueu e ela escorregar por aí abaixo, que nem um macaquinho, né? A fazer aquela figura. Imagina a mulher de Zaqueu a olhar para o seu homem e diz: olha que figura, o grande publicano a fazer aquela figura. E Zaqueu diz: oh, mulher, né? Aparece David: deixe-me dançar, porque eu tenho que me alegrar, porque a arca do Senhor está sendo transportada para Hebrom para Jerusalém. Só que, enquanto, meus irmãos, verso 6, desceu e recebeu a Jesus Cristo gostoso. Por contraste, verso 7, e vendo todos isto, né, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Às vezes eu, como cristão, coloco numa posição para dar lições a Jesus Cristo. Não, ele fez mal. Veja-se, em casa de Zaqueu. Então Jesus não é aquilo que nós pensávamos dele. Oh, meus irmãos, felizmente Jesus Cristo não veio para satisfazer as vontadinhas dos fariseus, nem dos saduceus, nem qualquer outro, não. Ele veio para fazer a vontade do Pai que está nos céus. É isso que o cristão tem que fazer. É fazer a vontade do Pai. Não é a vontade dos fariseus, nem é a vontade dos saduceus, nem é a vontade dos Herodes. Lembra? Não. Deixa os fariseus continuar no seu caminho. Deixa os saduceus continuar no caminho. Não. Vem fazer a vontade do Pai que está nos céus. E é isso. É por isso que ele entra em casa do fariseu, em casa do publicano. É por isso que ele não apedreja aquela mulher apanhada em adultério. É por isso que veio fazer a vontade de Deus. E, meus irmãos, temos que terminar porque o nosso tempo urge. Entrar para ser hóspede de um homem pecador. Meus irmãos, Jesus responde, verso 9, e disse-lhe Jesus. E quando diz isso, Zaqueu ouve, e meus irmãos, vejam só. E levantando Zaqueu disse ao Senhor, né? Zaqueu está a falar para Jesus Cristo, mas o objetivo de Zaqueu é dar satisfação, responder àqueles murmuradores que estão ali. Que dizem: mas vejam só. E Zaqueu sentiu o toque e disse: esses homens ainda vão dizer a Jesus Cristo aquilo que eu tenho sido, aquilo que eu sou. Né? Dá a ideia de que, não, se calhar Jesus não sabe quem era Zaqueu. Meus irmãos, muitas vezes, nós, nas nossas igrejas, como nas nossas casas, nós respondemos para satisfazer o irmão A, B ou C, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20, ou 30, ou a maioria, né? Em vez de satisfazermos a Deus. Mas lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos são apertados, ele responde dizendo: mas importa obedecer a Deus do que os homens. E foi assim que a igreja pôde progredir, senão teria sido atrofiada lá em Jerusalém e nunca mais sair de lá. Até hoje. O que há do Evangelho em Jerusalém? Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Isso aqui eu quero justificar. Senhor, então olha, deixe-me assumir, eu realmente fiz muita coisa ruim, eu roubei, eu disse daquilo e tudo. Bem, não temos tempo, mas lá em Êxodo 22 tem a resposta à questão aqui de Zaqueu. Os irmãos leem em casa, não podemos. Mas a reação de Jesus Cristo, verso 9, disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, a casa do publicano. O Evangelho entrou em casa deste publicano, mais uma casa.
Já tinha sido a casa de Mateus, porventura outras casas, agora a casa de Zaqueu. Oh, meus irmãos. E então o que é que Jesus Cristo ainda vai mais longe? Se os fariseus que estavam aqui, meus irmãos, se eles pudessem, logo naquele dia, naquele momento, teriam morto Jesus Cristo. Por quê? Hoje veio a salvação nesta casa, porque também este, o Zaqueu, agora é filho de Abraão. Meus irmãos, façam um estudo acerca dessa expressão, filho de Abraão. Pega no dicionário bíblico, numa enciclopédia bíblica e veja. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. É o título máximo que, em termos espirituais ou religiosos, se podia atribuir a alguém. O judeu tinha orgulho com esse nome, com esse título. E aquele homem que ninguém queria receber em casa, com quem ninguém queria aparecer na fotografia, Jesus Cristo, não! Este homem é também filho de Abraão. Isto é, Jesus Cristo, não. Se fosse hoje dizendo, não, este homem também agora faz parte desta igreja. A igreja dos Senhores. Não é este espaço, mas a igreja dos Senhores. E aquilo que Deus ajuda, como é que o homem pode se dar? Ele conclui o verso 10 dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, essa expressão se havia perdido. Melhor ainda seria o que veio buscar e salvar o que estava fora do lugar. Fora do lugar. Sabe que eu estava fora do sítio? Fora do sítio. E, meus irmãos, todo aquele que ainda não é salvo, o sangue, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, está fora do sítio. Não está no lugar certo. E o objetivo de Jesus Cristo é que, como o filho pródigo, tem que sair dali da miséria, voltar à casa do Pai. Esse aqui é o sítio certo. E então sim, há celebração. Meus irmãos, eu, o irmão, a irmã, como igreja, devia haver sempre celebração. Sempre que alguém decide seguir a Jesus Cristo. Porque saiu do sítio errado e voltou para o sítio certo, a casa do Pai. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém.